Nós vemos na palavra de Deus, e quando nós falamos Deus, a palavra Deus, nós estamos incluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, ok? Separadas uma da outra, unidos em propósito, em poder, etc. Mas vamos falar hoje um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo. Muito importante entender esse assunto. O vídeo vai ser pequeno para tanta coisa. Nós vamos gravar alguns vídeos, já gravamos alguns vídeos aqui no canal, vamos falar de outras partes, outros aspectos talvez, sobre a obra do Espírito Santo. Bom, lá em Gênesis capítulo 6, Deus fala para Noé que viria um dilúvio sobre a terra, porque o espírito dele não iria ficar contendendo, brigando com o homem para sempre. Tá, então, o que ele quis dizer com isso? Deus, a obra do Espírito Santo, Jesus fala sobre ela em João capítulo 16, ela tem três fases. Uma é convencer o homem sobre o pecado, a outra sobre a justiça e a última parte sobre o juízo. São três fases. A primeira fase, convencer o homem do pecado, ela vai ditar, vamos dizer assim, se a pessoa vai passar para as outras fases ou não. Para uma pessoa que joga videogame, iria entender bem isso. Você não pode ir para a fase 2 sem passar pela fase 1, né? Então, semelhante na escola, né? Você vai para a faculdade, por exemplo, e fala, eu queria começar já pelo segundo ano, mas fez o primeiro? Não, não fiz. Não, você tem que passar pelo primeiro, e aí, sendo aprovado, você continua, né? E etc. Muitas coisas na vida são assim, tem a ordem, né? Tem a prioridade, o que se faz primeiro, o que vem fazer depois. E a primeira obra é essa aí. O Espírito Santo tenta convencer as pessoas daquilo que é pecado, daquilo que não é certo aos olhos de Deus. Lembrando, eu adoro lembrar isso, Deus não é um Deus cheio de gosto. Deus não dá leis para nós para que nós possamos fazer o que Ele quer simplesmente porque Ele quer. Não é assim que funciona. Ele dá essas leis na forma de um alerta, por exemplo, de uma proteção, melhor ainda, para que nós não sejamos destruídos pelas consequências que o pecado traz para nós. No caso dos antediluvianos, Deus falava com eles e eles não ouviam mais a voz de Deus, e aí Deus chegou para Noé e falou, não tem por que permitir que essas pessoas continuem vivendo, porque o mal que elas praticam é enorme, e se Deus permitisse que aquelas pessoas continuassem, o mundo ia acabar em pouco tempo, porque ali, imagina, tantos milhares de anos atrás, ali já havia pedofilia, havia sexo com animal, ali já havia sexo em grupo, estou falando da parte sexual. Agora vamos falar de crimes, os mais variados que a gente não consegue nem imaginar, como roubo, etc. Então eles já tinham ido longe demais, tá? Não existia polícia na época, imagina. Se a polícia hoje já não resolve o crime, você imagina vivendo num lugar sem polícia, né? Então, havia ali de tudo que era errado, né? Para vocês terem uma ideia. Então, até uma coisa interessante, eu queria falar rapidamente, porque não é o tema, mas Deus criou o homem vegetariano, e lá em Gênesis capítulo 1, ele deu uma dieta vegetariana para o homem, e o homem foi vegetariano até o dilúvio. Só que esses ímpios, antes do dilúvio, eles já se alimentavam de carne, já matavam os animais, sem a ordem de Deus, sem a permissão de Deus, e comiam animais desnecessariamente. Eles tinham uma vasta vegetação para se alimentar bem de alimentos naturais, e eles iam lá e matavam o animal por maldade, para comer e etc. Bom, depois do dilúvio, como a vegetação sofreu demais com a água, morreu, aí Deus permitiu por um tempo que o homem, no caso Noé e sua família, se alimentassem de carne. Tá? Ele permitiu.
Isso não quer dizer assim, ele motivou o homem, não. É bom, agora, a partir de agora, se encha de carne porque isso é o melhor, não. Isso aí não era assim, mas esse é um outro assunto. Vamos voltar na parte do Espírito Santo. Então, Deus fez isso com Sodoma e Gomorra, por exemplo, não ouviam mais a voz do Espírito Santo, não havia necessidade de eles continuarem, porque a maldade ali era muito grande, tá? Crianças sendo violentadas, de novo uma cena parecida com aquela antes do dilúvio, deixaram de existir. E assim aconteceu muitas vezes na história, né? Mas, de um modo geral, vou falar agora assim, a pessoa como indivíduo, ela pode pecar contra o Espírito Santo, como está em Mateus capítulo 12, o pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado imperdoável. Por que ele é um pecado imperdoável? Porque como a pessoa não ouve mais a voz do Espírito, então ela não se arrepende mais da maldade, ela não tem desejo de ser transformada, ela não tem desejo pelas coisas boas, apenas algumas que ela seleciona, mas ela não quer ser boa totalmente, né? Ela não quer servir a Deus totalmente, ou talvez nada, né? Ela nem acredita em Deus. Muitos que não acreditam em Deus, eles não estão ouvindo mais a voz de Deus. Então, às vezes tem pessoas que são seguidores de Cristo e ficam insistindo, né, para um ateu, para ele aceitar Cristo. Não. Paulo diz assim, lá em Tito, capítulo 2 ou 3, eu não me lembro agora, ele diz assim, ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, evita-o. Então, uma pessoa que você já tentou falar de Deus, ela rejeitou, aí rejeita de novo, a Bíblia indica, não fala mais. Não fala mais, evitam. Não passa assim de... Não dê pérola aos porcos, Jesus falou. É nesse sentido. Não dê pérola aos porcos, porque o porco não come pérola. Então, uma pessoa que não ouve mais, ou não ouve quase nada, às vezes ouve um pouco da voz do Espírito Santo, ela não tem mais salvação, infelizmente. Não somos nós que vamos julgar isso, ok? Não somos nós que vamos apontar. Como essa pessoa não ouve, ela já rejeitou o Espírito Santo. Não, isso não é a nossa obra. Tá? Eu, no mesmo ano que eu rejeitei o Evangelho, vindo pela boca de um homem fanático, e que parecia ter problemas mentais, naquele mesmo ano, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então o problema não estava comigo, né? Ele podia até pensar que o Espírito Santo não estava falando comigo, mas o Espírito Santo não estava usando aquele homem, porque por vários motivos Deus sabe, ok? Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do indivíduo não estar ouvindo a voz de Deus. Agora eu quero partir mais para o lado pessoal, para você que está me ouvindo, né? Olha, fique bem alerta, fique bem desperto, porque, veja, eu falei desperto, tá? Não estou falando de esperto. Se você não gosta das coisas de Deus, isso é um sinal muito sério, muito urgente. Se você não se preocupa em orar, não tem vontade de orar, se você não confessa os seus pecados diariamente, se as coisas de Deus não te atraem, você está numa situação muito perigosa, muito perigosa. Se as coisas do mundo te atraem, né? Se você ficar preso nessas coisas, se você ama o mundo, né? João diz isso na sua primeira carta, né? Não ameis o mundo, né? Porque o amor do Pai, ele está falando do Pai Celestial, não está nessas coisas. Quem ama o mundo não ama o Pai, é o que ele fala, né, João? E é verdade, não tem como amar duas coisas tão diferentes assim, né? Indo para direções opostas, né? Então, veja, se você está numa situação que você percebe que você está afastado de Deus, você deve buscar a Deus, deve fazer um esforço para isso, falando humanamente, deve pedir para pessoas intercederem por você em oração, você deve se aproximar de pessoas que têm prazer nessas coisas. Se você entende que servir a Deus é o melhor, se você entende que
estudar a Bíblia realmente é uma necessidade. Se você entende que orar é algo assim muito importante, se você entende que confessar seus pecados diariamente é fundamental, então, e você não está conseguindo fazer isso, Deus usa pessoas também para essa obra. Se junte a essas pessoas, se junte a pessoas que têm prazer nas coisas de Deus, que estão buscando as coisas de Deus. Isso vai te animar. Essas pessoas vão ser usadas pelo Espírito Santo para te fortalecer. Agora, se você não quer nada, não quer isso, não espere nada de Deus. Deus não vai fazer a sua parte. Eu tenho que alertá-la, porque a palavra de Deus te alerta sobre isso. Nós estamos vendo aí uma guerra grande, né? Se iniciando, parece que vai ser uma coisa muito grande, abrangendo muitas coisas, né? Essas pessoas, os líderes que estão querendo fazer isso, eles não ouvem a voz do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que pediu para fazer guerra. Não foi. Tá? Então, aí você fala, nossa, tá vendo? Assim, eu estou falando uma coisa grande, né? Assim, de uma esfera grande, mas e da esfera pequena? Né? Quando é no lar, as guerras que existem dentro de casa, de um lar, por que não tem paz? Por que ninguém consegue? Por que as pessoas que dizem se amar se guerreiam dentro do próprio lar? Falta do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode falar nada, porque ele não é ouvido. Não querem ouvir o Espírito Santo. Isso se aplica em qualquer situação da vida. O Espírito Santo, de acordo com a profecia, está se retirando de nós, desse planeta. Estou falando de nós, desse planeta, tá? Eu estou buscando a Deus, eu não quero que ele saia de mim, não. Faço no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é a minha oração. Ok? Então, o Espírito Santo vai se afastar da maioria dos habitantes da Terra, vai chegar esse momento, e logo em seguida Jesus volta, porque senão o mundo seria destruído totalmente pelo homem, e junto com os ímpios, os justos seriam destruídos. Então Deus não vai permitir isso. Tá? E posso afirmar para vocês, com toda a certeza, uma bomba atômica que destrua o planeta jamais vai existir, não vai acontecer. Porque Deus está no controle, Ele não permite, tá? Quem vai destruir esse planeta vai ser o próprio Jesus, pela sua presença, a fim de que Ele possa restaurar o planeta. O planeta vai passar por uma purificação através do fogo que vem de Deus. Tudo isso está escrito na palavra, ok? Mas se você ainda não acredita nisso, né, nessa purificação, fica evidente que o Espírito Santo está se retirando. Você pode fazer leis, do feminicídio, é para defender os gays, vão fazer mais leis, e aí vocês vão ficar surpresos que vai ser mais crimes, mais violência. Mas tem novas leis, mas as leis, os homens não vão segurar os ímpios. Aqueles que não ouvem a voz do Espírito Santo não vão ouvir a voz do Lula, do Trump, não vão ouvir a voz de ninguém. O Tarcísio, é o governador de São Paulo, investiu na polícia. Aguardem. Se você pesquisar os números verdadeiros, você vai ver que não são os números que a imprensa dá para você, não. Ou que o próprio governo te dá. Ok? A maior parte, eu moro na zona leste de São Paulo, você sai à noite, na maior parte dos lugares, 8 da noite, no máximo 9, não tem ninguém na rua, todo mundo dentro de casa, porque os ladrões dominaram. Eles é que ditam que hora você pode ficar na rua ou que hora que você não pode ficar na rua. Eu moro numa praça e às vezes eu tenho vontade de sair de casa 1h da manhã, 2, para sentar na praça e ficar meditando e orando, uma vez que eu estou sem sono. Não posso. Não posso. Os criminosos não permitem. Eu tenho que ficar dentro de casa. Eles têm que ter a liberdade deles, né? Liberdade para roubar celular, roubar automóvel de madrugada. Vão fazer o que eles puderem. A oportunidade, você está na rua, é como uma afronta para o criminoso. Porque onde já se viu? Onde você vai? E aí vem te assaltar, né? Então, olha, esse assunto ele é muito profundo. Eu vou voltar a falar sobre ele. Acompanhem os meus vídeos aqui.
Tome uma decisão de ouvir a voz do Espírito. No Velho Testamento tem um texto muito importante que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Então, quando a gente faz silêncio diante de Deus para ouvir a sua voz, para conhecer a sua vontade, isto vai acontecer conosco. O Espírito Santo só se retira das pessoas que não querem saber dele mais. Ok? Isso não é uma decisão do Espírito Santo, é uma decisão da pessoa. Tem gente, até no mimimi espiritual, eu acho que o Espírito Santo já se retirou de mim. Não é assim que funciona, não. É você que se afastou. Isaías diz, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Ok? Deus está pronto para salvar, Deus está pronto para nos ouvir. Volte a Ele e você vai ver a diferença, você vai perceber a presença dEle. Obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para colaborar com o canal, com o nosso trabalho aqui, com o nosso ministério. Orem muito por esse ministério, nós agradecemos tudo e também pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.